O Tribunal de Contas da União deu continuidade ao processo de venda da Eletrobras. Será que essa novela vai terminar? Repórter Michael Mendes. O Tribunal de Contas da União decidiu por 7-1 continuar com o processo de privatização da Eletrobras. Dos 8 ministros que votaram na sessão, somente Vital do Rego foi contra. O ministro chegou a pedir a suspensão do processo, mas a maioria negou. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que auxilia na operação, e o Ministério de Minas e Energia deverão cumprir algumas determinações e recomendações do tribunal. A primeira fase já tinha sido sacramentada em fevereiro. Quando o processo for concluído, a estatal se tornará uma empresa sem controlador definido. A operação de venda deve movimentar cerca de 67 bilhões de reais, sendo que 25,3 bilhões irão para o caixa do governo federal. Esse último valor será levantado por meio de uma oferta de ações na Bolsa de Valores, no que caminha para ser a segunda maior operação do mercado de capital brasileiro, atrás apenas da capitalização da Petrobras realizada em 2010. 32 bilhões serão destinados à conta de desenvolvimento energético, o CDE, ao longo dos próximos 25 anos, sendo que 5 bilhões serão pagos ainda em 2022. 25,3 bilhões vão para o Caixa do Tesouro e ainda se referem ao chamado bônus de outorga, que será pago pela Eletrobras, privatizada à União, pela renovação dos contratos das 22 usinas hidrelétricas da empresa. E 9,7 bilhões de reais são compromissos de investimentos em bacias hidrográficas que deverão ser realizados em um período de 10 anos. Especialistas já estão alertando que o tal eventual alívio na conta de luz será pequeno e apenas temporário, menos de 3% na conta de luz de cada consumidor. Hoje, a Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Opositores do governo Bolsonaro acham o valor bem abaixo do que está sendo ofertado e que a empresa está sendo entregue de graça. Cristina, Grêmio, ao que tudo indica, esse processo agora vai sim finalmente sair do papel. O governo está prevendo uma votação já no meio do ano, em junho, pelo menos mês que vem, e já está falando também sobre o uso do FGTS de pessoas comuns para comprar ações da Eletrobras. Será que esse processo finalmente anda, mesmo sendo um ano eleitoral? Pela votação expressiva ontem no Tribunal de Contas da União, há uma disposição realmente em vários órgãos de governo ou atrelados ao governo. O Tribunal de Contas da União é independente, né? Mas aparece uma disposição geral agora para que o processo ande sim. O que aconteceu é que com esses pedidos de vista, esse atraso mais recente na votação interna do Tribunal de Contas, a desestatização não sai agora para maio, já estão falando em julho, então ainda demoraria um mês e meio, aí um pouco mais, para efetivamente sair. Mas parece que tem tempo, sim, antes da eleição, antes do fim do governo Bolsonaro, para pelo menos essa privatização sair do papel. E vamos lembrar que não é do governo Bolsonaro, né? Isso aí começou no governo Temer, é um processo longo, demorado, como são os processos de desestatização, privatização de grandes empresas estatais, e essa, como o Michael Mendes relembrou aí, é a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Então é uma gigante realmente que vai passar por vários processos até sair totalmente do controle do governo. De qualquer forma, por mais que leve ainda um tempo, a privatização te anima, Diogo? Você vê prós e contras? O consumidor brasileiro deve sentir na prática mais vantagens? Pois é, Adriana, essa é a grande questão, né? Quando se defende as privatizações e espera-se que elas aconteçam, né? Porque o Estado não costuma ser um bom empresário, no entanto, as privatizações precisam ser bem feitas, né? Porque o objetivo é realmente melhorar os serviços, que no final das contas os serviços melhorem para a população e que também os custos caiam. Mas não é o que está sendo garantido por essa privatização da Eletrobras. Lembrando aí que o governo Bolsonaro prometeu ser um governo de economia liberal, né? As privatizações estavam na agenda,
não foi possível, não se conseguiu realizar nenhuma privatização importante. A Eletrobras seria a primeira, então, e seria uma forma do governo, terminando esse mandato, pelo menos apresentar uma privatização importante. O problema é que foram colocados os tais jabutis, os penduricalhos nessa lei que permitiu a privatização aí pelo Congresso, que acabam, em última instância, podendo encarecer ainda mais o serviço e encarecer ainda mais a conta de luz. Basicamente, quando eu me refiro a esses jabutis, a reserva de mercado para energias mais caras. Então, esse é um dos pontos. Não é garantia nenhuma de que o preço da energia, por exemplo, da eletricidade no Brasil vai cair por causa da privatização. A outra é essa manobra que está sendo feita para reduzir ou evitar o aumento na conta de luz este ano, empurrando para 2023 algo que é inevitável. Alguém vai ter que pagar essa conta. Inclusive, já se fala de se usar alguma parte do recurso da privatização para compensar essas altas atuais deste ano. Outra possibilidade é mesmo que caia na conta do consumidor no ano que vem, ou que os estados acabem absorvendo parte desse custo com redução de ICMS, por exemplo. Então, tudo isso acaba levando a um cenário em que se faz uma privatização corrida, exacerbada, porque agora com essas decisões atrasadas do TCU também fica pouco tempo, um tempo bastante exíguo para se fazer essa privatização de maneira positiva, isso num cenário de bolsas em queda, tudo isso para apresentar algo para o eleitor no ano eleitoral. Estúdios também, Ricardo Salles conosco. A gente vinha falando sobre o consumidor. Como é que fica o consumidor nesse processo que não é uma privatização nos modelos que nós conhecemos, né? É uma espécie de desestatização, é um pouco diferente. Pois é, Tiago, bom dia a todos. De fato, esse sistema que foi adotado, né, a capitalização e depois a pulverização através dos blocos, etc., ele é um modelo um pouco diferente, mas ele atinge o seu objetivo, se for conseguido, se for possível levá-lo adiante, que é justamente tirar a companhia na mão do Estado. Em que pese, e o Diogo tem razão, de alguns jabutis que foram colocados aí, um deles, por exemplo, essa autorização para um gasoduto que permitiria termoelétricas em determinadas reuniões, quer dizer, isso é lobby de alguns setores que evidentemente vão colocando esses jabutis dentro da legislação. Mas, de qualquer forma, nós já aprendemos no Brasil que qualquer empresa que saia debaixo do guarda-chuva governamental é muito melhor do que mantê-la sob as condições que já estão. Na pior das hipóteses, empata o jogo. Mas há grande possibilidade, e é nesse caso que se verifica o caso da Eletrobras, de melhorar o investimento. É uma empresa que perdeu capacidade de investimento, não expande a sua infraestrutura, não tem a agilidade do setor privado para fazê-lo. Então, na pior das hipóteses, pior do que está, não vai ficar, porque essa é uma empresa que está bastante fragilizada em razão da corrupção, da falta de investimentos, tudo que aconteceu no passado, sobretudo nos governos do PT. Portanto, é muito bom que se tire essa empresa do âmbito do governo e se permita que ela faça investimentos através do setor privado. Se a privatização não está sendo feita no melhor modelo, nós temos que lembrar que na seara governamental, o ótimo é inimigo do bom. Quem só quer fazer o ótimo não faz nem o bom. O fato é que o Brasil, sempre nessa falsa discussão de que tudo tem que sair ótimo, na verdade não se fez no passado, e se continuar nessa visão, não vai se fazer nem o bom. É importante tirar essa empresa da seara governamental, assim como todas e quaisquer outras empresas que sejam possíveis, inclusive os Correios, que já estão patinando já está patinando lá no Senado, e a anunciada venda da Petrobras pelo ministro Adolfo Saxida.